Boa noite, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um. Louvamos a Deus por mais um dia nós estarmos na presença do Senhor para trazer uma palavra aos nossos corações. Eu sempre gosto de dizer, uso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados, e é pela graça aí que nós estamos caminhando, que nós estamos vivendo, só pela graça de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a situação é difícil, que a vida é difícil, viver, nesse mundo, sabemos que é difícil, mas sabemos que Deus está conosco, o Espírito Santo nos consola, e nós sabemos que podemos todas as coisas, porque Deus está conosco, meus amados? Eu não sei como é que está a tua vida, mas nós sabemos que o choro, a palavra diz, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, não olhando para as tempestades, para as circunstâncias, porque sabemos que Deus é maior que tudo isso. Então nós passamos a nossa dificuldade, as nossas lutas, mas sabemos que Deus está conosco, porque um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e hoje Ele se faz Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós temos que nos lembrar que Jesus, Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós. Ele veio como homem na terra, sofreu, passou todas essas dificuldades, nós sabemos da história, foi morto por mim e por você, por nossos pecados. Então nós sabemos que nós devemos estar olhando para a palavra, para que nós possamos assim viver uma vida em paz. E nós sabemos que só Jesus é a paz. E a semana eu estava assistindo um seriado aí de Jesus Cristo, e eu vi a palavra do primeiro milagre de Jesus, a multiplicação, a transformação da água, no vinho, e no Caná lá da Galileia, me chamou muita atenção. E eu quero ler uns versículos para nós esboçar a palavra aí, para que nós possamos edificar nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente através da palavra de Deus. Então, está no livro de João 2, eu quero ler apenas 3 versículos, porque nós sabemos de toda a história, sabemos que Jesus, Ele transformou a água em vinho e foi o primeiro milagre que Ele fez. Então Jesus, Ele foi a esse casamento. Então a palavra diz assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: o vinho acabou. Meus amados, aqui que eu quero chamar a atenção é que Jesus foi convidado. Os discípulos foram convidados, a mãe de Jesus foi convidada e Jesus, Ele foi convidado. Então nós sabemos que quando é feito um convite, quando a gente é convidado, a gente vai a determinado lugar. Jesus, Ele não iria, tenho certeza que Ele não iria se Ele não fosse sido convidado. Aqui diz que Ele foi, a sua mãe já estava lá, também foi convidada, Ele e os seus discípulos também foram convidados para essa festa. E ali nós sabemos que a festa ali, naquela época, tinha o vinho como símbolo da alegria, eles faziam aquelas festas, então
nós vimos ali que acabou esse vinho. E quando acabou esse vinho, Jesus foi solicitado e ele fez então esse milagre. Mas eu quero chamar a atenção, meus amados, que Jesus entrou em cena quando ele foi solicitado, né? Quando ele foi convidado. Quando ele foi convidado para essa festa, ele estava ali. Talvez ninguém estava dando muita bola ali, né? Estava ali prestando muita atenção, mas lembraram dele quando precisava. Aí, essas pessoas ali que perceberam que o vinho tinha acabado, talvez ali com a sua humildade, eles foram até Jesus porque sabia que Jesus podia resolver esse problema, tanto qual como resolveu. Sabemos que ele transformou, né, aquela água no vinho, no melhor vinho, né? Sabemos da história ali que o vinho era de primeira qualidade. Mas o que me chama a atenção é pelo convite de Jesus. Quando nós fizemos o convite, meus amados, às vezes tem áreas da nossa vida que nós devemos de convidar Jesus para participar dessa área da nossa vida, para que ele possa fazer esses milagres nas áreas da nossa vida. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm até medo, né? Às vezes muitas pessoas têm orgulho, medo, né, de se manifestar, mas Jesus ele tem que ser convidado. Jesus ele não entra sem ser convidado. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, foi feito um convite, né, para que Jesus entrasse no nosso coração, para que Jesus fizesse parte da nossa vida e nos transformasse. Então, nós vemos que muitas pessoas, eles falam de Jesus, dizem que aceitam Jesus, né, mas não convida para a festa, não é convidado, né? Então, aí que as pessoas eles sofrem, porque aceitar Jesus e não obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, nada adianta. Nós temos que nos submeter à sua palavra, né? No Evangelho de João também 14, né? No Evangelho de João 14, 23, eu acho muito importante essa palavra. E Jesus diz assim, Jesus respondeu: a pessoa que me ama, presta bem atenção, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e meu Pai e eu viemos viver com ela. Se aceitar a palavra, se obedecer a palavra. No 24 diz assim: a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, meus amados, Pai, Deus, ele enviou Jesus Cristo. Ele não fala nada de si, né, si próprio. Tudo que ele fala vem do Pai. Então ele está dizendo aqui que aquele que ouve a palavra, ele vem juntamente com o Pai e o Espírito Santo e faz morada no nosso coração, né? Na pessoa, enfim, que aceitar ao Senhor Jesus. Mas aquele que não obedece, ele não obedece, né, a palavra que é enviada pelo Pai, porque ele diz que ele não fala de si próprio, mas tudo o que ele fala é vindo direto do Pai. Então esse convite, meus amados, desse casamento, ele foi e fez tudo esse milagre porque houve esse convite. E hoje em dia, Jesus não é convidado em muitas coisas que nós fizemos. Às vezes tem algum negócio para fazer, as pessoas fazem sem consultar a Deus, sem orar, sem buscar aí uma direção, um conselho. As pessoas fazem por conta, né? E aí, quando não dá certo, eles querem culpar a Deus. Mas por que isso está acontecendo? Então, são muitas pessoas que às vezes não abrem o coração,
estão aí feridas, dentro mesmo das congregações, dentro das igrejas, mas estão ali com o coração doente, as pessoas estão doentes. E nós sabemos que o remédio para uma doença, às vezes ele arde, ele dói, mas é necessário que nós tenhamos que tomar esse remédio. E é a mesma coisa para a nossa alma. Para a nossa alma nós temos que entregar mesmo a vida completamente para o Senhor Jesus. Não somente uma área, mas todas as áreas da nossa vida nós temos que entregar. Então aqui nós vimos que ele foi solicitado, e ele, quando solicitado, ele entra na nossa vida, ele entrou em cena aqui nesse casamento, nessa festa, e fez esse milagre. Então não é diferente nas nossas vidas. Às vezes as pessoas não convidam, têm medo de convidar Jesus. Muitas pessoas têm vergonha. Eu vejo muitas pessoas aí da sociedade que eles até concordam, mas eles têm vergonha de falar de Jesus, de dizer que são crentes, que creem no Senhor Jesus. Eles têm vergonha disso. Certa feita eu estava num hotel, e eu nunca esqueço disso. E na hora era na avenida e tinha uma igreja, em frente ao hotel que eu estava. E ali eu fiquei observando as pessoas. As pessoas vinham, chegavam na frente da porta da igreja ali, olhavam para todos os lados, olhavam para um lado, olhavam para o outro, e aí entravam. Outros passavam direto, depois voltavam e meio disfarçado aí acabavam entrando. Então, meus amados, pessoas que tinham vergonha, eles estavam ali vendo se não tinha ninguém conhecido, talvez, que pudesse ver eles entrando na igreja. Então, essas pessoas, elas têm medo, que elas têm vergonha de dizer que são crentes, tem vergonha de carregar uma Bíblia, tem vergonha. Então, Jesus ele diz que aquele que se envergonhar, aquele que será envergonhado por ele, ele não será envergonhado em frente ao Pai. Então, esse é o respaldo que Jesus dá, aquele que estiver firme, que não envergonhar Jesus, que não negar Jesus, ele também não negará naquele dia, juntamente com o Pai. Então esse às vezes o problema das pessoas, que eles não convidam Jesus. Eles fazem tudo pelo seu próprio braço, pela sua própria força, pela sua própria mente, pelo seu pensamento, fazem as coisas sem consultar a Deus. E nós sabemos que tudo nós temos que colocar na presença de Deus para que Ele venha fazer parte do nosso negócio, da nossa vida, enfim, da nossa família. Nós temos que convidar Jesus para entrar na nossa casa. A palavra de Deus fala que Ele está à porta e bate. Mas se você abrir, Ele vai entrar. Ele não vai jamais arrombar essa porta. Porque Jesus ele só vai aonde ele é convidado. Ele respeita, não é como o diabo que veio para matar, roubar e destruir, e meter o pé na porta mesmo. Esse entra pela janela. Diz que aquele que entra pela janela é ladrão e salteador, diz a palavra. Esse é o inimigo. E esse muitas pessoas não têm vergonha. Eu vejo muitas pessoas não têm vergonha, ficam até exaltando. Ficam mentindo, ficam falando abobrinha, ficam falando palavras torpes, sem vergonha nenhuma, piadinha, pessoas que se dizem crentes no meio da roda dos escarnecedores, contando piada, dando risada, as chocarrice, como diz a Bíblia, Meu Deus, o Espírito Santo se entristece, Como que o Espírito Santo se sente nesse momento? A pessoa que se diz convertida ao Senhor, que se diz crente, no meio de uma rodinha dessas, ali ouvindo e falando também
palavras que não edificam. E a palavra de Deus fala, seja tardio em falar, e fale só coisa que edifique, né? Então nós temos que prestar muita atenção. As palavras torpes, diz que nós teremos que prestar conta até das palavras torpes. Então, meus amados, aqui nessa palavra eu quero deixar essa palavra. Não tenha vergonha de convidar Jesus, né, nas áreas da tua vida que você está aí sofrendo, né? Eu não sei como que se passa na tua vida, mas eu tenho certeza, Jesus ele não entra sem ser convidado. Ele foi a essa festa porque ele foi convidado. Jamais ele iria se não fosse sido convidado. E lá quando houve esse não digo problema, que faltou esse vinho, esse imprevisto, né? Quem que foi chamado? Os discípulos estavam lá, a mãe de Jesus estavam lá, mas que foi solicitado foi Jesus Cristo para fazer, resolver esse problema. Então seria um problema lá, porque se acabasse sem vinho não haveria mais festa, acabaria a alegria e essa festa seria o fim, né? Então Jesus ele fez esse milagre e o povo se alegrou, e continuou a festa, né, com um vinho bom, que isso representa, né, a alegria, o vinho que se fala aqui na Bíblia. Mas precisa ter esse convite, meus amados. Então, foi o primeiro milagre de Jesus, conforme nós já colocamos aqui, mas é bom frisar que ele teve esse convite. E na nossa vida é a mesma coisa. Então, meus amados, essa palavra eu quero deixar no teu coração, para que você não tenha vergonha de testificar Jesus, não tenha vergonha de colocar Jesus em tudo, né? Coloca Deus em primeiro lugar, né? A palavra de Deus fala, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas em tudo. Então nós temos que colocar Deus, né? Amai-vos a Deus em primeiro lugar. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que colocar na presença de Deus, orar, para que Deus venha fazer parte do nosso projeto, nosso projeto de vida, para aí as causas que nós precisamos. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Como muita gente diz, seja sócio de Deus, né? Tudo que é teu é de Deus, tudo que é de Deus é teu também, né? Então é assim que funciona, meus amados. Então aqui me chamou muita atenção esse convite, que Jesus ele só agiu porque houve esse convite para ele ir a essa festa de casamento, né? Então ele foi convidado pelo noivo, provavelmente pelo noivo, pela noiva. Então, juntamente com os discípulos, eles estiveram lá e foi o primeiro milagre de Jesus, então, que aconteceu em Caná da Galileia. Amém, meus amados? Que você possa ficar com essa palavra, que Deus possa estar abrindo o teu entendimento, para que você entenda, né, que Jesus ele nos comprou, meus amados. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós pertencemos ao Senhor. Então, analisando bem, ele pagou um alto preço, ele nos comprou como um produto que estava lá na prateleira, né? Estava lá e Jesus o adquiriu. Então, esse produto, no caso nós, as pessoas, pertencemos a alguém, pertencemos ao Senhor Jesus. Quando você compra uma coisa, você tem direito, né? Aqui eu tenho a minha Bíblia, né? E está aqui na minha mão e eu te dou ela. Mas se você não tomar posse, não adianta nada. Ela está aqui, é sua, mas você não toma posse. Então é a mesma coisa isso, né? Jesus, ele vai vir nos buscar um dia no arrebatamento, quando nós partirmos desta terra.
nós estaremos, e Jesus vai reivindicar as nossas vidas, porque Ele nos comprou, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e Ele que controla a nossa vida. Então, para isso, conforme eu li ali no Evangelho de 14, no Evangelho 14, 23 e 24, que aquele que ama a Deus, ele tem que obedecer a palavra de Deus. E aquele que não ama, então aquele não faz jus aí o que ele diz, que é filho de Deus, que é crente. Por quê? Porque não obedece a palavra. Então, o que nós temos que fazer é obedecer a palavra. A palavra de Deus fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas o versículo antes que eu gosto de citar: sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, sujeitai-vos é obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer às Escrituras, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Que a palavra de Deus que é o nosso alimento espiritual. Nós vivemos pela palavra, pela oração, o arrependimento a cada dia, meus amados? Então que você fique com essa palavra e convide, sempre Jesus para entrar na tua casa, nos teus negócios, enfim, onde você for. Jesus, ele tem que ser convidado, porque senão ele não vai fazer nada na tua vida, porque ele não vai aí entrar assim sem ser convidado, meus amados? Então que Deus te abençoe, e eu quero orar contigo. Pai, nesse momento eu quero me colocar na tua presença, Senhor. Pai, nós falamos, ouvimos, lemos a tua palavra, que nós queremos estar sempre junto contigo, queremos estar pertinho de ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada vida, a cada membro do ministério Atalaia do Reino. Que o Senhor visite a cada vida. Não sabemos o que se passa na vida de cada um, mas o Senhor conhece a cada vida, mesmo antes da fundação do mundo. E que o Senhor possa estar aí visitando a cada vida através do Espírito Santo de Deus, renovando as suas forças, dando ânimo. Sabemos que as coisas são difíceis, mas nós sabemos que Deus é conosco, que Deus está conosco. E Deus diz assim, a palavra, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nós cremos na sua palavra que ele fará no momento certo. Sabemos que há tempo para todas as coisas. Pai, que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão passando por necessidade, ou financeira, ou na saúde, enfim. O Senhor conhece a cada coração. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo para todos os líderes, os obreiros, a liderança do ministério Atalaia do Reino, principalmente os nossos pastores, o pastor Ricardo, a pastora Amara, a toda a sua família, que o Senhor possa estar dando ânimo, que o Senhor possa estar dando sabedoria a eles, para que eles possam cuidar desse rebanho no qual o Senhor confiou a eles. Muito obrigado, Senhor. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um, agora e para sempre. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um que nos acompanhou através dessa live, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero deixar um beijo no coração de cada um. Amém? Que Deus abençoe. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.